Você sabe que nível de inglês você precisa atingir para poder viajar sem passar perrengue? E para poder fazer uma entrevista em inglês? Ou então para poder estudar, fazer uma graduação ou pós-graduação fora do país? E o seu nível de inglês atual? Você sabe qual é? Meu nome é Fernanda, sou professora de inglês há mais de 12 anos e durante esse tempo ensinando inglês, eu percebi que é muito comum alguns alunos chegarem para mim querendo dar continuidade no ensino de inglês deles e eles acharem que estão num nível e quando a gente foi fazer o teste, esse aluno não tinha mais o nível de inglês que ele esperava que ele tivesse. E isso tem dois motivos. Um motivo é porque as pessoas param de estudar e não fazem nenhum tipo de manutenção daquele aprendizado que elas já adquiriram, então a pessoa não olha mais nada em inglês, não escuta mais nada em inglês, tem muito pouco input em inglês, e aí a pessoa vai perdendo o que ela já construiu. E outro motivo é essa crença de que existem somente 3 níveis de inglês, que é o básico, o intermediário e o avançado. E aí, quando você fala um pouco mais do que você considera básico, você já acha que você é intermediário, quando na verdade não é bem assim que funciona. Existe uma tabela com 6 níveis de inglês. Essa tabela é a Common European Framework e ela foi criada pelos grandes institutos de língua inglesa. Ela é um acordo entre esses institutos. Então, quando você faz um exame de proficiência, tipo do Cambridge ou IELTS, você vai ser classificado em um desses níveis de inglês. E eu vou mostrar esses níveis de inglês para você poder entender aonde você tá, em qual nível você tá. E depois que você assistir o vídeo, você vai poder ir no primeiro comentário aqui embaixo, que eu vou deixar o link do teste que eu aplico para os meus alunos pra gente poder ver em que nível de inglês você tá. Então, assim que terminar o vídeo, você dá um pulinho nos comentários e faz o seu teste de inglês. Eu tô morrendo de curiosidade de saber em que nível você tá. Então, de acordo com a Common European Framework, no nível Basic, a gente tem os níveis A1 e A2. No nível Independent, a gente tem os níveis B1 e B2. E no nível Proficient, a gente tem os níveis C1 e C2. Eu fiz um resuminho aqui do que você consegue fazer em cada nível, do seu desempenho em cada nível. E eu vou estar olhando aqui para minha colinha, então você vai reparar que eu vou estar lendo aqui na minha colinha. Então vamos lá, começando pelo nível A1, que é o nível básico. No nível A1, você consegue compreender e usar expressões cotidianas simples. Você consegue se apresentar e fazer perguntas básicas, interagir de forma simples e entre outras coisas, porque, como eu disse, eu fiz um resumo. Então, assim, é só para vocês terem uma ideia, para eu dar uma pincelada do que cada nível consegue te entregar, tá? E no nível A2, você consegue se comunicar em tarefas simples e diretas, descrever experiências passadas básicas, fazer e responder perguntas sobre planos e preferências, entre outras coisas. Já no nível B1, você vai conseguir entender conversas sobre trabalho, escola e lazer, produzir textos simples e coerentes, expressar opiniões, sonhos e experiências, entre outras coisas. No nível B2, você consegue compreender ideias principais de textos complexos, interagir com fluência e espontaneidade razoáveis, produzir textos claros e detalhados sobre diversos temas. No nível C1, você consegue compreender textos longos e exigentes, falar de forma flexível em contextos sociais, acadêmicos e profissionais, produzir textos bem estruturados e argumentativos, entre outras coisas, e no nível C2 você consegue compreender praticamente tudo que você ouve, que você lê, resumir e reconstruir argumentos com coerência, se expressar espontaneamente com precisão e naturalidade. Agora eu vou mostrar um pouquinho da gramática que você vai aprender em cada nível, e eu escolhi mostrar mais os tempos verbais porque é neles que os meus alunos geralmente têm mais dificuldade. Então, no nível A1, você vai aprender sobre present simple, present continuous, to be, can, there is, there are, have got. Já no nível A2, você vai aprender sobre past simple, future with going to, present continuous, comparatives and superlatives, would like, want to. Nível B1, você vai aprender sobre present perfect simple, past continuous, future com will e com going to, first conditional, modal verbs. No nível B2, present perfect continuous, past perfect simple, past perfect continuous, second conditional, passive voice, reported speech. No C1, geralmente a gente começa com uma revisão de alguns tempos verbais. Third conditional, inversion structures, mixed conditionals, advanced
passive and reported speech. No nível C2, uso preciso e natural de todos os tempos e estruturas, ênfase em nuances de significado, collocations, register, entre outras coisas. Os tempos perfect são o desespero dos alunos. Geralmente, quando a gente chega nos perfect, o pessoal pira. Me comenta aqui se você também perde a linha nos tempos perfect, guys. Então, no nível A1, você vai aprender sobre present simple, present continuous, to be, can, there is, there are, have got. Já no nível A2, você vai aprender sobre past simple, future with going to, present continuous, comparatives and superlatives, would like, want to. Nível B1, você vai aprender sobre present perfect simple, past continuous, future com will e com going to, first conditional, modal verbs. No nível B2, present perfect continuous, past perfect simple, past perfect continuous, second conditional, passive voice, reported speech. No C1, geralmente a gente começa com uma revisão de alguns tempos verbais. Third conditional, inversion structures, mixed conditionals, advanced passive and reported speech. No nível C2, uso preciso e natural de todos os tempos e estruturas, ênfase em nuances de significado, collocations, register, entre outras coisas. E sobre que tópicos você vai conseguir conversar ao fim de cada nível? Quando você terminar o A1, você vai conseguir falar sobre apresentações pessoais, família, nacionalidade, profissões, rotina diária, horários, comidas e bebidas, lugares da cidade, tempo e clima. Já quando você terminar o A2, você vai conseguir falar sobre viagens curtas e transportes, compras, restaurantes, lazer, descrever o passado, planos futuros e preferências, rotina e trabalho. Quando você terminar o B1, você vai conseguir falar sobre experiências de vida, saúde e bem-estar, situações de viagem, cultura, mídia, tecnologia, problemas cotidianos e dar conselhos. No fim do B2, você consegue falar sobre questões sociais e culturais, trabalho e carreira, educação e objetivos pessoais, tecnologia e meio ambiente, discussões e debates simples, entre outras coisas. E no C1, você vai conseguir falar sobre questões abstratas, coisas que envolvam ética, cultura, política, argumentação e persuasão, discussões acadêmicas e profissionais, expressões idiomáticas e linguagem figurada, entre outras coisas. E no C2, você vai conseguir falar de uma forma mais rebuscada, com discurso acadêmico, debates complexos, entender humor, ironia, estilo literário, comunicação intelectual, expressão criativa e profissional avançada. Então, pelo que a gente viu aqui, por mais que todo professor queira que os alunos cheguem até o nível C2, ele não é extremamente necessário para todas as situações. Por exemplo, se você vai somente viajar, quer viajar e curtir, você pode chegar até o nível A2. O nível A2 está ótimo para você. Agora, se você quer participar de vagas de emprego, seria legal você ter ali um nível B1, B2, para você realmente estar num nível de fluência que vai transparecer nas suas entrevistas. Senão você vai travar muito, a pessoa vai sentir que você ainda não está num ponto de comunicação ótimo para participar de uma vaga que demande uma certa fluência em inglês. Já se você vai estudar fora, se você quer fazer uma graduação ou uma pós-graduação fora do Brasil, geralmente as instituições requerem um certificado de proficiência no nível B2. Então você vai ter que estudar para a prova, fazer a prova e passar com o nível que você precisa, que é o B2. Para uma entrevista de trabalho, para uma vaga de trabalho, você não precisa ter o certificado, mas é sempre bom, é sempre um diferencial quando você tem um certificado que atesta qual nível de inglês você fala. Se você tem interesse em tirar um certificado de proficiência, eu vou falar um pouco mais sobre isso no próximo vídeo. Lembrando que certificado de curso de inglês não vale como certificado de proficiência. E muitas vezes esse certificado que as escolas emitem nem refletem o inglês que você realmente fala, porque, como eu falei, se você chegou até um certo nível, se você não usar, você vai perdendo aquilo e de forma que você já não vai mais estar refletindo no inglês que você fala o nível que você conquistou lá no curso, tá? Inclusive, é óbvio que, como eu falei para os professores, o ideal é que vocês cheguem no nível C2, mas não é só pelo fato de você
poder dizer, eu sou C2, ou então do professor ter orgulho de falar, meu aluno se formou até o C2 comigo. Não é só isso. É porque quanto mais você aprende, mais difícil vai ser para você esquecer. Então, quanto mais níveis de inglês você galgar, mais fixo todo esse aprendizado vai ficar na sua mente, de forma que você não vai esquecer com tanta facilidade. Por isso que essa galera que vive começando e parando cursos de inglês, sente que não consegue ir para frente. Porque se você não for até um certo nível, você não vai reter tudo que vem antes. E é por isso que as pessoas vão esquecendo e geralmente não conseguem desempenhar, performar, né, no nível que elas acreditam que elas já atingiram. E você? Qual nível você acha que você tá? Se você achou essas informações interessantes, clica no curtir e faça o teste que eu deixei lá no comentário. Vai estar no primeiro comentário o teste de inglês para você poder descobrir em que nível de inglês você tá de verdade. Se você está começando do A1, se você está começando do zero, não precisa, né? Mas se você já estudou um pouquinho e você quer descobrir o que você reteve desse aprendizado que você já teve, vai lá no comentário e faz o teste de inglês. Combinado? See you next time. Bye!